queridos, amém. Vamos orar. Pai, nós vamos meditar na Tua Palavra. Ó Deus, da mesma maneira, Senhor Deus, que não podemos adorar sem que o Teu Espírito, Senhor Pai, mova verdadeiramente, Senhor Pai, nossos corações e possamos adorar a Ti, Senhor Pai, a partir, Senhor Deus, ó Deus, daquilo que foi aceso em nossos corações, Senhor Pai, a Tua verdade, a revelação sobre Ti, Senhor Deus, o Espírito incendiando isso em nossos corações, produzindo afeições santas. A mesma coisa acontece, Senhor Pai, quando vamos meditar na Sua Palavra. Não há nada, ó Pai, que realmente nós não dependamos totalmente do Teu Espírito e de Ti, Deus. Então nós clamamos a Ti, Senhor Pai, para que a Palavra seja transformadora, não na vida de alguns, mas na vida de todos. Todos nós precisamos todos os dias, Senhor Pai, sermos transformados, Senhor Pai, pela Tua Palavra. Não através de lermos, Senhor Pai, entendermos e aí, Senhor Deus, nós mesmos, Senhor Pai, como se pudéssemos tentar aplicar isso, Senhor Pai, ou usar isso como remédio somente naqueles momentos que nós achamos necessário, Senhor Pai, onde nossas vidas estão machucadas e doendo. Mas aquele deleite que é o alimento diário, Senhor Pai, que é o prazer que nós, ó Deus, ansiamos que chegue aquele momento, que a Tua Palavra seja realmente mais desejável para nós do que o ouro, ó Deus, como Davi diz, de que toda a prata, porque nós vemos como esse mundo é movido, Senhor Pai, pelo homem, Senhor Deus, que seus corações são motivados pelo dinheiro, por ganhar dinheiro. O homem está disposto, Senhor Pai, a estudar, Senhor Pai, tantos anos, a trabalhar tantos anos com a ideia de ganhar dinheiro, Senhor Pai. E quando nós falamos que a Tua Palavra é mais desejável que tudo isso, nós queremos realmente, Senhor Pai, experimentar e queremos que o mundo veja que é verdade, Deus. Que enquanto o mundo fará qualquer coisa para ganhar um pouco mais de dinheiro, para nós a Tua Palavra é mais desejável que todo o ouro do mundo. E, Senhor Deus, nela está nosso descanso, prazer e deleite. Que isso, Senhor Pai, seja incendiado em nossos corações nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Agora de manhã e à noite eu quero olhar para o mesmo texto. E é maravilhoso quando a gente olha para qualquer texto da Bíblia e nós nos vemos desnudados para aquilo, não é? E podemos ver o que Deus tem feito e aquilo que Ele quer ainda podar em nós. E como a palavra de Deus tudo aponta para Cristo, e cada história mostra quem nós somos, quem Cristo é, e como nós necessitamos mais e mais de Evangelho, né? Do Evangelho todo o tempo. Então eu queria meditar em 2 Reis 5, numa conhecida história, mas que eu acho que você vê o poder da graça, e isso sonda muito nossos corações, se nós somos o tipo de pessoa que a graça produz. Então aqui em 2 Reis, no capítulo 5, de 1 a 14, como eu disse, eu quero falar de manhã e de noite a respeito disso, desse texto, né? E a gente quer começar pela parte inicial agora, pela manhã. Diz assim: e Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque ele, o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cure de sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para dar vida? Para que este envie a mim um homem para que eu cure de sua lepra?
pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busco ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, ficou furioso, e se foi embora, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação, furioso, não é? Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. A gente agora já está chegando quase no fim do ano, né? Sempre que chega o final do ano, as pessoas fazem resoluções, e elas começam a dizer: o que eu vou fazer esse ano? E quais são os meus objetivos? Quais são as minhas metas? Você não é obrigado a fazer isso no fim do ano, você pode fazer em qualquer época, né? Mas há épocas especiais que as pessoas fazem isso. Você reavalia e reconsidera sobre o que é a sua vida, e o que nós aqui em Jardim da Luz propomos, não como uma resolução de ano novo ou de alguns dias. O que nós propomos em Jardim da Luz é a ideia de que o Evangelho é a mensagem essencial de Jesus Cristo, não é? O Evangelho, que é essa mensagem essencial, pode mudar qualquer coisa e qualquer um. Muitas pessoas hoje colocam o Evangelho como algo muito ineficaz, não é? Na vida, na alma, e castram, não é? E tem as mesmas explicações que o humanismo secular para o coração do homem, e dizem as mesmas coisas e colhem os mesmos resultados pífios, não é? Mas o Evangelho pode mudar qualquer coisa e qualquer pessoa. Provavelmente não há melhor representação disso numa passagem só do Antigo Testamento como essa que está aqui diante de nós. Então agora na parte da manhã e depois à noite, né? Agora na parte da manhã eu quero explorar isso em 3 partes. Nesse texto que nós lemos, você viu que nessa primeira mensagem da história, nós temos uma tremenda mensagem sobre a graça de Deus e o Evangelho. Um general sírio, Naamã, vai a Deus de Israel em busca de ajuda. Então, nós precisamos entender o assombroso ódio e desdém entre essas duas nações, o que separava elas, não é? E particularmente, como a gente vai ver à medida que a gente avança na história, a gente vai vendo isso melhor, porque a Síria tinha a vantagem de ser o poderio militar do mundo, né? E ela vencia conflitos militares, subjugava os reinos, e eles eram a nata do mundo. Então eles tinham os melhores de tudo, não é? Seria como a nação mais desenvolvida do mundo, com as melhores respostas para tudo, enfim, seria totalmente improvável, não é? A Síria ou alguém de lá achar que haveria alguma coisa maior, melhor em lugares como Israel. Então Naamã era sofisticado,
e poderoso, não é? E ele vai a Israel, ao Deus de Israel, em busca de ajuda. E é chocante que uma pessoa tão improvável, quem viu a vida de Naamã, e tudo que ele era, tudo que ele conquistou, ele era valente, valoroso, poderoso, rico, ele era tudo, nunca diria lá, enquanto viu os anos passarem na sua vida, um dia esse homem vai ser regenerado por Deus, um dia ele vai ser chamado eficazmente por Deus. Então é tão surpreendente quanto você ouvir que qualquer pessoa que está no corredor do poder, né, está no pináculo dessa era secular e secularizada, sentado ouvindo, por exemplo, o que nós estamos falando hoje. As pessoas às vezes dizem para mim: mas quando você prega o evangelho e mostra a sua completa oposição ao humanismo secular, numa cultura como a nossa, como você espera que alguém seja alcançado? Será isso sábio? Primeiro que a gente não prega o evangelho e o ajeita a cada época em que nós estamos. Os reformadores há 500 anos atrás e os puritanos logo depois deles, nós não ajeitamos o evangelho à nossa cultura, ao que ela está dizendo agora. Ele não se ajeita nem com a cultura de Naamã e nem com a cultura de ninguém. Então a gente faz exatamente isso, e Deus chama pessoas totalmente improváveis e que tinham tudo imersas como estão nos valores culturais opostos a Deus, jamais vir. E você pode dizer: a maior parte das pessoas no mundo hoje não vão à igreja, e grande parte das que vão, elas têm uma mente secularizada, elas realmente, os diagnósticos da alma que elas abraçam é o mesmo do mundo. As desculpas para as mazelas da alma, suas aflições, suas angústias, seus desesperos, é a mesma que o mundo dá. E você vai ter que fazer uma amálgama, né, entre o pensamento secular e o evangelho. E a verdade é que a igreja está cheia de pessoas secularizadas em sua visão da alma, em sua visão da vida, e não estão buscando verdadeiramente aquilo que Deus diz e experimentando a transformação que o evangelho faz. E muitos estão bem, não é? Estão bem, eles são autossuficientes, eles só querem ouvir coisas que falam sobre sua autoestima, o que eles são, como eles são maravilhosos, e como qualquer problema eles vão ter que encontrar recursos dentro dele. E o humanismo secular vai dizer que eles têm esses recursos lá dentro de si mesmos, e que eles podem usar isso para a vida avançar. Em outras palavras, o Ocidente está cheio de Naamãs. Você não pode pregar um evangelho da graça para Naamã. Ele é um cara totalmente secularizado, poderoso, e está no pináculo. Ele nunca vai ouvir isso. E nós pregamos a si mesmo o oposto do humanismo secular. Então, como você pode ver superficialmente, sim, ninguém no Rio de Janeiro quer que as pessoas saibam, o ser humano faz isso nas redes sociais, que elas estão desesperadas, e ao mesmo tempo todo mundo quer justificar o desespero da nossa cultura, o desespero das pessoas, e queremos ter uma explicação lá nos genes delas, na sua biologia. Elas estão realmente esperando que haverá um dia em que alguém vai descobrir uma pílula que vai resolver o problema do coração do homem, ou então alguém vai descobrir uma terapia nova para lidar com isso. O fato é que abaixo da superfície nós descobrimos uma busca clandestina desesperada nas pessoas, nas que estão dizendo que tem sucesso e nas que estão dizendo que por 1000 razões externas a ela, por falta de oportunidade, de
ser tratada da maneira que ela achava que devia ser. Ela então está experimentando derretimento do seu ser, dos seus planos, daquilo que ia dar a ela uma identidade melhor. E o que traz um Naamã, o que traz uma pessoa realizada, o que traz uma pessoa que conquistou todas as coisas que o mundo podia dar, o que traz uma pessoa incrivelmente improvável como Naamã à porta de Eliseu, não é? O que traz uma pessoa típica que vive no Rio e no Ocidente secularizado, a começar a buscar o verdadeiro Deus da Bíblia e descobrir que não há sabedoria fora dele. É isso que a gente vai olhar aqui. Vamos perceber que o que é ensinado aqui, e vamos ter uma visão clara, grande, sondadora dos nossos corações, da graça e do Evangelho. Então, porque as pessoas buscam, é o que a gente vai ver, como as pessoas encontram, e porque as pessoas podem buscar e encontrar, apesar do mundo que nós vivemos. Então a primeira coisa é porque as pessoas buscam. O que transforma uma pessoa em uma buscadora que nós percebemos? Existem dois fatores e nós queremos analisar ambos os fatores. Há dois fatores que realmente transformam Naamã em alguém que encontra o Deus da Bíblia, não é? Alguém que o leva até lá. Primeiro, você precisa chegar a um ponto onde você vê que a autossuficiência tão proclamada, não é? Sou o capitão da minha alma, não é? Eu vou construir a minha história, e como isso é uma mentira. Enquanto isso não é descoberto, a pessoa pode estar sentada na igreja a vida inteira, ela está tão distante de Deus quanto alguém na Síria naqueles dias podia estar. Então nós começamos pelo começo, né? Olhe para essa primeira frase. Nós temos uma grande arte literária aqui. Agora Naamã era comandante do exército do rei, um grande homem não apenas aos olhos do seu mestre, né? Mas altamente considerado por todo mundo. Não é que ele era favorecido só todo mundo reconhecia nele como esse homem grande, incrível. E através dele, a gente falou que a Síria vinha conquistando militarmente todas as coisas. Então ele chefiava tudo isso, e ele era valente, o texto diz. Mas, né? Parecia estar tudo certo na vida de Naamã, mas ele tinha lepra, não é? Na verdade, essa é uma frase não original, né? É uma grande arte literária, porque mostra todas as coisas boas na vida desse homem, não é não original, entre aspas, não é? Ele era então o marechal de campo, era o cara que bolava as estratégias militares, era o cara que colocava todos os exércitos em suas posições, era quem definia as estratégias, onde iam avançar, onde iam colocar as tropas, de que maneira iriam atacar, qual nação seria a nação da vez a ser conquistada. E então ele era um marechal de campo, né? Ele era inteligente, capaz, né? E ao mesmo tempo ele era corajoso, porque não fugia desse campo de batalha. E ele adquiriu então alta reputação, não apenas com o rei, mas com todo o país. Ele era visto assim. E quando se fala sobre ele ser valente, quer dizer que ele tinha grande habilidade, né, em todas essas áreas que ele fazia, inclusive no campo de batalha. Então ele era um cara bem sucedido, como você pode ver inicialmente, e nós veremos, um homem de grande riqueza por causa disso, não é? Tudo que a sua nação conquistava gerava mais riqueza para ele, mas ele tinha lepra. Agora, o que a gente aprende aqui? O que é logo colocado diante de nós nessa história
incrível em que nós podemos ver o Evangelho de uma maneira tão profunda e a graça de Deus. A primeira coisa que a gente percebe é que não importa que tipo de vida idealizada você imagine que alguém possa ter, a vida idealizada que você construiu para você mesmo, não importa nem se você vai conseguir colocar ela na realidade ou não, não importa. A vida idealizada que você construiu, você achou que se você tivesse isso, aquilo e aquilo outro, então tudo estaria bem, né? Todas as coisas iam ser maravilhosas. Não importa que vida idealizada você tinha e conseguiu, ou acha que pode conseguir, né? Algo sempre vai estragar isso. Não importa quem, não importa se conquistou ou não é? Então não importa aquela vida que as pessoas querem mostrar, às vezes elas não conquistaram, mas quando elas tentam construir e mostrar uma vida nas redes sociais que não é real para elas, não é? Elas estão lá deprimidas, mas estão mostrando uma vida, elas têm um ideal, elas acabam mostrando qual é o ideal que elas achavam que, se elas não alcançaram, elas podem tentar dizer que tem, que faria delas alguém realmente como devia ser. Então sempre algo que vem e estraga tudo, não é? Mike Tyson dizia que todo mundo tinha um plano quando ia lutar com ele, até ganhar o primeiro soco, não é? Todo mundo tinha um plano, uma estratégia, e isso pode ser qualquer coisa, né? Pode ser algo vindo de fora, por exemplo, luto. As pessoas que você mais ama morrem. Pode ser uma doença grave, pode ser uma traição relacional, pode ser um desastre financeiro, pode ser aquele desespero que vai crescendo mais e mais quando a pessoa vê que a sua vida idealizada, mesmo quando ela consegue, ela continua com os mesmos medos, terrores, e nenhuma quantidade de riqueza, sucesso ou poder vai tornar você imune a essas coisas. Nada, em nenhum nível. E eles não apenas, essas coisas não apenas podem acontecer, elas vão acontecer. Não importa o que você está vivendo agora, você pode dizer, essa é a melhor fase da minha vida, então. Alguma coisa vai estragar isso. É bom você já saber. E quando essas coisas acontecem, até a pessoa que parecia mais autossuficiente vai perceber que está perdida. Vai perceber que ganhou, igual eu mencionei, ganhou o soco. Estava tudo planejado, estava tudo dando certo, mas sempre tem um mais. Por quê? Porque quando você pensa que controla a sua vida e algo assim acontece, tudo desmorona. Você conseguiu o casamento idealizado, você conseguiu o emprego idealizado, você conseguiu as coisas idealizadas. Então, vai ter um mais. É assim, você percebe que quando tudo cai e você tudo desmorona, você percebe que na verdade você nunca teve o controle e você estava sempre vulnerável. Você em determinado momento achou que estava no controle, o que você tinha, a sua idade, as suas conquistas, mas você, quando aquilo desmorona finalmente, você descobre que você, não é que de repente você ficou vulnerável, você nunca deixou de estar, e nesse momento a ilusão da autossuficiência é destruída. Queridos, isso gera tremendas depressões, não é? Quando nossa autoilusão de autossuficiência, de que nós íamos construir uma vida feliz, maravilhosa, que nós podemos, tá aí tantos pregadores como o mundo dizendo, você pode ser uma pessoa que dentro de si há algo especial que você vai ter que colocar para fora, eu vou até te ajudar, e Deus vai até dar um empurrão e você simplesmente vai conseguir, e você é o capitão da sua alma. Algumas dessas terríveis coisas sempre vão chegar, sempre há um mais, e não importa a maneira que elas chegam. Nesse sentido, a lepra pode representar o que tanto os gregos quanto a Bíblia sabem.
não importa a lepra aqui nessa história, né? O quão boa seja a sua vida, uma falha trágica, há uma falha trágica em você que é inevitável de ela se manifestar. E o que acontece se você for uma pessoa profundamente ansiosa, ou alguém que alimenta ressentimentos por anos? Você vê que, na verdade, o que pode acontecer tem 1000 maneiras de acontecer. Pode ser dentro, pode ser fora, pode ser no seu corpo. Enfim, há 1000 maneiras disso chegar a você. E o que acontece se você for uma pessoa profundamente ansiosa? Ou então você é uma pessoa que alimenta ressentimentos por anos, ou você é muito orgulhoso e teimoso, ou com algum vício. São coisas que estão profundamente dentro de você, e um dia elas emergem e destroem tudo. As coisas dentro de nós que nós parecemos ter um certo controle, ou as coisas fora de nós que nós parecemos ter um certo controle. Então os gregos, eles tinham um gênero chamado tragédia. A vida é trágica porque não importa o que você faça, alguma coisa vai arruinar tudo. Não importa se alguém te der uma receita passo a passo de você fazer tudo certo, mesmo que você conseguisse, fazer tudo certo, cada passo em todas as áreas da sua vida, uma coisa ia estragar tudo. E quando isso acontece, nós percebemos que tudo era uma ilusão. E é por isso que a maioria das pessoas que buscam Deus passam por algo assim. A gente vai ver que nem todos acontece isso, mas isso é um caminho. Mas ele era valente, ele era um herói, ele era rico, ele era um grande general, ele era inteligente, ele estava no pináculo, ele era o cara depois do rei, ele é tudo. Vai ficando ótimo, você pensa, caramba, está tudo maravilhoso, ele era isso, ele era aquilo, mas aí veio mais, mas ele tinha lepra. Você pode perguntar, por que sempre algo tem que dar errado? Por que é fatal? Por que é inexorável? É a única coisa que nos acorda do sonho metafísico de autossuficiência. Por que o humanismo secular ainda tem um apelo no coração no mundo todo, e grande parte na igreja? Porque ainda há um sonho metafísico de autossuficiência, de como eu posso construir a minha vida, de como eu posso encontrar realização, identidade, enfim. Você finalmente acorda do sonho metafísico e de autossuficiência nesses mais da vida que são totalmente inevitáveis. A vida é trágica. Então esse é o primeiro fator, mas só o primeiro. Você vê que ele de alguma forma está na vida de todos os homens, e é óbvio que todos os homens não vão até Deus, não chegam no lugar onde Naamã chegou, apesar disso ser um fator inexorável. Você está vivendo uma coisa maravilhosa agora, então alguma coisa vai estragar isso. É bom você já saber, não é? Você está muito feliz porque está saudável, então alguma coisa vai estragar isso. Está muito feliz por causa de um relacionamento, então esse relacionamento vai acabar em algum momento. Não importa o que você faça, não importa as suas competências. Então muitas pessoas têm problemas, passam por luto, desastre financeiro, traição, doença, mas elas não se voltam para Deus. Elas não começam a buscar Deus, porque há uma segunda coisa. Você precisa ver que o mundo não pode te ajudar enquanto você achar, tá certo, eu sei que essa vida tem um treco nela, que ela é trágica, tudo que é bom acaba com uma coisa dando errada. Mas se você acreditar, e muitos, e todos acreditam, no mundo, e grande parte dos que estão nas igrejas acreditam que o mundo pode ajudar, que os meus dramas, que o mundo tem uma resposta, que a mente humana consegue dar uma resposta.
Então nenhum progresso espiritual é possível até você perceber que o mundo não pode te ajudar. Nem uma pessoa, nem uma teoria, nem um conselheiro, nem um médico, nem um especialista, não pode. Note o que Naamã tinha na Síria. Ele tinha pelo menos 3 coisas. Primeiro, ele tinha conexões com as pessoas mais importantes como o rei. Ele tinha acesso ao rei. Se alguém podia achar que o que o atingisse, esse mundo ia ter uma solução, era Naamã, não é? Porque ele tinha as conexões certas. Ele, a pessoa mais poderosa daqueles dias, então, estava do lado dele, estava pronto a agir em seu favor. Em segundo lugar, Naamã era rico, muito rico, tinha muito de... Olha só o que ele levou para Israel, uma quantidade enorme de riquezas. E então ele tinha todas as conexões certas, e ele tinha o dinheiro. Muitas pessoas pensam: se eu tiver dinheiro e conhecer as pessoas certas, eu vou resolver. Eu, com meu dinheiro, vou pagar o melhor especialista, eu vou tratar ali, ou eu vou resolver isso aqui, eu vou resolver aquilo, enfim. E os comentários sempre falam sobre quanto dinheiro era esse que ele tinha. A verdade era que era uma quantidade enorme de dinheiro e riqueza. Como eu disse, só o que ele leva para Israel é uma quantidade fabulosa de dinheiro. Então ele era um homem extraordinariamente rico, além de ser um homem com todas as conexões corretas. Em terceiro lugar, ele tinha poder. Não só poder, ele era um cara inteligente, ele tinha expertise. Então ele era um homem valente, ele tinha proezas para mostrar que a valentia dele não estava só lá internalizada. Ele tinha ido para o campo de batalha, ele tinha ido para as grandes guerras. E se você acha difícil subir no ambiente de trabalho, imagine chegar ao topo no exército mais poderoso do mundo, que ia conquistando nações. Ele tinha muitas habilidades, tanto mentais quanto com as habilidades que um grande soldado precisa. Portanto, você vê, ele tinha as melhores conexões, e ele tinha muito dinheiro, e ele tinha uma mente privilegiada, né? Ele tinha expertise, e ele tinha também poder, mas isso não o ajudou. Aquele mais estragou tudo, e as conexões que ele tinha, e o dinheiro que ele tinha, e a expertise que ele tinha, não podia ajudar, não um pouco, não podia ajudar nada. Como eu disse, essa é outra condição. Ele ainda tinha essa doença degenerativa, essa coisa terrível, e ele estava no fim de suas esperanças, de sua luta, de sua paciência. Nada disso ajudou ele. Essa é a segunda coisa fundamental. Não é só o homem perceber que não importa o que ele construa, o que ele faça, uma coisa vai vir e vai estragar tudo. Mas se ele achar que nesse mundo tem conserto para isso que estraga tudo, ele ainda não está onde Naamã chegou aqui. A segunda coisa é descobrir que não há nada no mundo que possa resolver isso em nós. Nem as conexões, nem o dinheiro, nem a inteligência, nem a expertise, nada ajudou. Então ele ouve que havia ajuda em Israel. O que ele faz? Ele vai de um rei para outro rei. Você vê como ele tinha conexões, você vê como ele ainda acreditava no mecanismo que o mundo acredita. Ele vai para um rei que manda ele para outro rei. Ele as conexões dele não eram conexões poderosas, mas intermediárias. Ele vai para um rei muito poderoso, para outro rei. E o que ele leva para o rei de Israel? Ele desce e diz: então Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro
E não só isso, além dessa montanha de dinheiro, ele levou uma carta do rei, do homem mais poderoso do mundo, para mostrar a sua conexão. Uma carta do rei da Síria para o rei de Israel. Então, ele foi com o quê? Apesar de parecer estar buscando Deus, ele está indo com as mesmas coisas. É como quem está na igreja, mas seus valores são do humanismo secular. Ou então ele critica o humanismo secular até ele ter um problema. Quando ele tem um problema na casa dele, aí ele já não é tão, ele já não vê mais o humanismo secular como ele já vê o humanismo secular como uma esperança para o problema dele. E ele foi com o quê? Ele foi com o que ele achava, com o que ele sempre acreditou. Ele foi com seu dinheiro, prata, 6.000 ciclos de ouro, e ele realmente foi com sua proeza, porque a gente vai voltar para isso depois, né? No verso 13, ele esperava ser solicitado de algo grandioso. Ele achava que para ser curado, algo ia ser solicitado a ele, e algo grande. Muitas pessoas, quando supostamente acham que estão buscando Deus, elas pensam em coisas grandes que elas podem fazer. Elas querem trazer o melhor das suas habilidades. Normalmente as pessoas elas olham para as suas habilidades e pensam assim: eu sou bom nisso aqui, eu vou servir a Deus com isso. Como se Deus realmente pensasse: estava precisando de alguém assim, olha esse cara com todas essas habilidades. Você vê que na Bíblia nunca funciona assim, né? Ninguém se apresenta com o que ele acha ser melhor. Sou um grande pregador, eu quero ser profeta, né? Eu sou um cara inteligente, eu quero tirar o povo do Egito. Não. Eu quero ser apóstolo porque eu sinto que eu tenho um chamado para ser apóstolo. Não é assim, não é? Normalmente pessoas improváveis. O grande rei de Israel era um garoto que era um pastor de ovelhas. Não é? Nem entre os seus irmãos poderosos, soldados, fortões, era quem Deus escolheu. Todo mundo ali dizia: eu quero servir a Deus com a minha espada. Davi, coitado, ficava lá cuidando das ovelhas, mas era ele. Moisés era um velhinho já, né? Um velhinho tomando conta de ovelha também. Quem poderia pensar: esse cara aí é o cara certo para ir lá no Egito? Deus nunca vai nos usar naquilo que nós nos achamos bom. Eu tenho minha voz boa, eu tenho inteligência. Deus vai ter que usar essas coisas. É a forma errada, porque nós achamos que Deus vai nos chamar para fazer coisas grandiosas, e nós pensamos: qual o melhor da minha habilidade para fazer coisas grandiosas que Deus precisa? E Naamã, ele foi lá esperando que iam pedir a ele coisas grandiosas que ele podia fazer, para em troca ele receber o que Deus queria. É engraçado o homem pensar em fazer coisas grandes para Deus. O homem não pode se ajudar, como a gente vê, né, aqui e na história de cada um de nós. O homem não pode ser uma fonte de ajuda para si mesmo. O homem não pode fazer algo grande nem por si mesmo, mas ele acha que pode fazer coisas grandes para Deus, porque é muito mais sábio. Grandes coisas Deus fez por nós, e nós ganhamos a alegria. E você vê isso quando os servos dizem: mestre, você esperava que te dissessem, faça algo grandioso. Porque ele ficou ofendido, né, com o que mandaram ele fazer. E os caras falaram para ele assim: poxa, você veio com aquela ideia de que iam te pedir para fazer algo difícil, grandioso. Agora, ninguém te pediu nada difícil e grandioso, você não vai fazer? Porque é o que ele esperava, era como ele via a vida. Ele foi ali como ele foi para todas as batalhas da vida, carregando seu nome, seu dinheiro, suas habilidades. E ele achava que ele ia como um Lancelot, e eu pedi a ele como um cavaleiro para fazer algo grande. E como os cavaleiros de Arthur, né? Não só fazer algo grande, mas pureza moral, uma certa justiça, um grande combate para garantir a sua bênção. Então ele veio com todas as coisas que não funcionaram na Síria. Não funcionaram na Síria.
o poder dele, a expertise dele, o dinheiro dele, não funcionou na Síria. Mas supostamente ele veio a Deus trazendo as mesmas coisas. Como as pessoas estão lá fora no mundo, quando elas vêm para a igreja, e muitos estão na igreja, eles trouxeram as mesmas coisas que ele usava no mundo. Ele acha que o dinheiro dele, que a importância dele, que a inteligência dele, que a sabedoria humana, o humanismo secular vão ajudar. É algo que ele pode oferecer, é algo que ele pode trazer diante de Deus. Todas essas coisas que o mundo pode te dar. Ele veio o quê? Com uma carta do rei, as conexões. Ele veio o quê? Com dinheiro, poder, e ele veio com a disposição de fazer proeza para ganhar sua cura, para ganhar o seu prêmio, para conquistar. E o que ele tem que aprender, e todos os que são chamados por Deus aprenderam, e o que a narrativa nos mostra, e o que nós temos que aprender, é que ele não pode sequer começar a progredir até ver que nada disso funciona. Você não está crescendo em nada no Evangelho até que você perceba que nada, não é parte do humanismo secular, não é, até que você entenda que nada no mundo funciona. Todas as coisas que você acha que funciona tem aquele mesmo mais que é estragado, que estraga tudo, até ele perceber não só que ele não tinha autossuficiência, foi a primeira coisa, mas que todas as coisas que não funcionavam na Síria não iam funcionar em Israel. Ou seja, aquilo que não funcionava no mundo não funciona na igreja. Se você faz a mesma coisa e acredita que nas mesmas, no fundo, a tua cosmovisão ainda é do humanismo secular, não vai funcionar. Por isso nunca mostre cristãos desesperados, sem paz, sem nada, e diga: está vendo, o cara não, ele está aqui, não é? Ou supostamente ele veio, mas ele veio como Naamã. Ele não acredita que são as conexões, ele acredita ainda que é o dinheiro, ele acredita ainda que é expertise. Ele quer um encontro de casal na igreja, que alguém dê a ele a dica para consertar as coisas, a dica para a vida dele melhorar, porque ele veio com a habilidade dele, ele veio com a sua expertise, ele está precisando de que alguém ensine a ele como fazer as coisas. Ou então ele vem achando que para fazer grandes coisas para Deus, e Deus em troca vai fazer algumas coisas na vida dele. O mundo não tem o que ele precisa, e trazer o mundo diante de Deus não ajuda em nada, porque aquilo que não funcionava na Síria também não funciona em Israel. Aquilo que não funcionava no mundo não funciona na igreja, não funciona se você falar que é cristão, não funciona. Então a primeira maneira dele perceber isso é quando ele aparece na porta do rei de Israel. O rei de Israel lê a carta, verso 7, né? E o que o rei faz? Rasga a roupa quando lê a carta. Sou Deus por acaso? Posso matar e trazer de volta à vida? Porque esse homem me envia alguém, está falando do rei da Síria, né? Para ser curado de sua lepra. Veja como ele está tentando provocar uma briga comigo para me destruir. Agora, o rei de Israel está preocupado que isso cause o quê? Um incidente internacional. E isso, na verdade, é um problema menor. O que ele percebe é que eles não entendem como esse Deus de Israel funciona, e como ele não funciona de jeito nenhum. Naamã não entendia como Deus funcionava, como o mundo não entende, e grande parte das pessoas que estão na igreja. Não vamos ser duros demais com Naamã. Não estamos aqui nessa manhã querendo analisar Naamã e dizer se, enfim, ser duros com ele. Naamã já morreu há milhares de anos. Se alguém pergunta assim quando ouve um sermão, esse sermão, acho que o pastor está falando comigo. Exatamente, é com você mesmo que está falando. É isso que a gente veio fazer aqui, ouvir Deus falar conosco. Quando a gente abre a Bíblia, a gente não quer que Deus fale para o presidente, nem para os presidentes, nem para o mundo, nem para o nosso vizinho. Toda vez que a gente abre a Bíblia, a gente quer que Deus fale conosco. A gente quer ouvir a sua voz.
A gente quer ouvir o que ele tem para dizer doce e o que ele tem para dizer com dureza para nós. Nós queremos ouvir Deus. Então, na verdade, eu não quero ser duro com Naamã, não é? De maneira geral, ele seria eu diria que ele é um ótimo cara na sociedade, não é? E a gente vai voltar a isso. Como todo mundo no mundo, ele pensou que o Deus de Israel e a religião funcionavam como em todas as nações do mundo. Muitos pensam, não é, que o Deus de Israel funciona como os deuses das nações. E eu acho que na igreja um monte de gente. Quantas vezes eu preguei algo e a pessoa disse assim: e se isso acontecesse com o seu filho? Eu já falei isso aqui. Cristãos. E se isso que você está dizendo que acontecesse com o seu filho? E daí? Nós estamos pregando a verdade de Deus. Se acontecer com o meu filho, vai ser tão verdade para ele como é para todo mundo. A situação com ele vai ser a mesma. Se isso te condena, vai condenar ele. A Bíblia, a verdade de Deus não passou a existir quando eu nasci, nem quando meus filhos nasceram. Portanto, ela não tem nada a ver com eles. Não tem nada a ver com nenhum de vocês, nenhum de nós, nem com seus filhos. Se seus filhos andarem como Demas, o que era verdade para Demas é verdade para seus filhos. A verdade não é mudada. Só é mudada a verdade que é pregada quando acontece algo na nossa casa, porque a gente achou que Deus era como os deuses das nações. Por que Naamã achava que podia ir ao rei de Israel? A menina não falou nada sobre o rei de Israel. Ela falou sobre um profeta em Samaria. Por que ele não foi direto ao profeta? Porque ele achava que a relação entre o rei e o profeta era a mesma relação entre todos os reis do mundo e os sacerdotes das religiões e os profetas das religiões. Por que ele pensaria assim? Em todas as outras nações do mundo, o Deus da nação e a religião da nação eram uma extensão da cultura. Falava e expressava o que a cultura era, combinava com a cultura e se misturava com o poder da própria nação. Portanto, era uma forma de controle social. Qual era o cara mais importante do Egito? Era Faraó. Quem era o Deus da religião? Faraó. Por que os Césares se tornaram deuses? Porque essas coisas se misturavam. Isso é assim em todos os lugares, em todos os tempos, menos em Israel. Todos os sacerdotes e o templo e todos os profetas, tudo em torno disso todo mundo era empregado do rei e apoiavam o rei, porque era uma maneira de trazer unidade à nação, e era uma maneira, francamente, de controlar a nação. Então é óbvio que a cabeça geral da religião egípcia ia ser o faraó. Lá no topo, foi dito a ele que havia um profeta em Israel e que esse profeta podia curar. Então por que ele vai ao rei de Israel? A resposta é que ele estava indo no topo, em quem manda. Todas as religiões respeitavam o poder da cultura, e o representante daquela cultura era o rei. Então a resposta é que ele foi aonde? Foi no topo. Se você quisesse ser abençoado por um sacerdote egípcio, você procurava Faraó, e o que Faraó falasse, o sacerdote ia fazer. Era assim que funcionava, não é? A religião estava a serviço do mundo, da cultura, a serviço dos cabeças, não é? Daquelas pessoas que estavam no topo, e não contrariava elas. Todo mundo, toda a religiosidade, todo o sistema sacerdotal e profetas eram empregados, entre aspas, do rei. E ele achou que Israel era igual, porque o rei das nações, os deuses das nações, era uma extensão. O Deus nunca contrariava a nação, e a nação, o rei sempre se ajeitava. Era um tipo de crença, como é comum hoje no mundo e na igreja, em que Deus sempre, o Deus deles, o Deus falso deles, sempre se ajeitava às pessoas, à nação e ao rei. Então ele está indo direto a quem? Quem mandava. Quem mandava no profeta, como era em todos os lugares, em quem mandava nos sacerdotes. Ele foi ao rei.
Em todas as outras religiões do mundo, o Deus daquela nação era uma extensão, por assim dizer, de uma deificação da nação, daquela cultura. E era uma forma de controle. É por isso que em todos os outros lugares do mundo você poderia comprar sua bênção do Deus. Os mais talentosos, os mais abastados, os mais morais, os mais devotos, como hoje. Os mais leais, os mais fortes, os mais capazes, eram as pessoas que podiam receber a bênção do Deus. Então Naamã estava apenas esperando que o Deus de Israel fosse como o Deus de todas as outras nações, como todos os outros deuses do mundo. E o que ele tinha que aprender é que não, Israel era o único lugar que não adiantava, como eu disse para vocês assim, vai acontecer na sua casa. Então, o Deus de Israel não se parecia com Deus nenhum do mundo. Apesar de o Deus de hoje mesmo na igreja se parecia com os deuses do mundo. Quando o rei de Israel rasga a sua veste, o que ele está tentando dizer é o seguinte: você veio ao único lugar do mundo, a única nação do mundo que já existiu, onde o profeta não trabalha para o rei, onde o Deus é real. O Deus de Israel não faz o que o rei de Israel quer. O Deus de Israel não é concebido por mim. Os profetas de Israel não falam o que eu quero que eles falem. Eu sei que lá na Síria todos os oráculos, todos os sacerdotes fazem o que o rei manda, o que o rei quer. Mas em Israel, você tem que entender, o Deus de Israel, ele não tem nada a ver comigo, nem com ninguém. Ele realmente faz o que ele quer. E um profeta desse Deus não obedece a ninguém. Ele não fala o que a cultura quer ouvir. Eles ficam o tempo todo contrariando todo mundo aqui em Israel. Eles são um problema. Eu sei que nas nações, as religiões lá na Síria, no Egito, não são um problema. Sempre falam o que a cultura quer ouvir, sempre falam o que o rei e os poderosos querem ouvir, sempre se inclina para a sabedoria do rei, sempre se inclina para a sabedoria dos mais prósperos, dos mais inteligentes, dos mais capazes. Mas aqui Israel é a única nação que não é assim. O Deus de Israel não é uma projeção dos nossos corações, como é o Deus do Egito. Ele contraria os nossos corações. Aqui em Israel, os sacerdotes, os profetas são um problema. A gente acaba matando eles. Eles são um problema. É a única nação onde realmente eles servem a um Deus verdadeiro, e não um Deus que, conforme a cultura é, as ideias desse Deus vai se ajeitando. Sabe? Ele não é uma projeção dos nossos corações. O rei de Israel está falando. Não há essa coisa, eu não posso conceber um Deus. Então ele não é concebido por nós. A ideia, por exemplo, de alguém dizendo, mas você não é bom adequar um pouco, se o humanismo secular está engolindo tudo, não é melhor adequar um pouco as coisas, o evangelho ao humanismo secular? Isso aqui não são como os deuses do mundo. Deus não é definido pelo Josemar, nem se um filho de Josemar tiver um problema tal e tal. Deus é Deus. É o que eu estava dizendo. Ele é que é o juiz dos nossos corações, não é uma projeção dos nossos corações. Ele é o juiz da nossa cultura. Nossa cultura não diz como ele tem que ser. Ele vem e diz que a cultura está errada. Ele julga a cultura. Ele não é julgado por ela. Esse é o único lugar, o rei de Israel está falando, é o único lugar no mundo onde os profetas não estão amarrados à ordem do rei. O profeta não diz o que o rei paga para ele dizer. Deus não diz o que você paga para ele dizer. Tem pessoas assim que elas estão dispostas a servir a Deus com dinheiro, mas se falar uma coisa contra ela, ela tira o dinheiro. Ela realmente achava que o dinheiro dela dado na igreja ia fazer ela ouvir o que ela queria. Ela é Naamã.
O rei está dizendo de Israel: não, 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 aqui é tudo diferente. O Deus de Israel é verdadeiro, e os profetas dele não obedecem a gente, obedecem a Deus, e eles falam o que a gente não quer ouvir, e nossos corações não julgam ele, não constroem ele, ao contrário, ele julga os nossos corações. E a salvação e a bênção não podem ser compradas e conquistadas, porque os profetas verdadeiros de Israel e o Deus de Israel não se molda à cultura. Esse Deus não diz algo baseado em o que acontece ou não que acontece com o filho do pastor, com as pessoas que ele ama, com a mamãe, com o papai. Não, ele diz a verdade, a mesma coisa. E se essa verdade pega papai, mamãe, vovô, pega todo mundo. É a verdade. E o profeta verdadeiro, ele não está sujeito a nada, a esse Deus só. E Naamã deve aprender isso, e nós também. Nós também. O que ele realmente precisa, o mundo não pode dar a ele, como a gente viu. Primeiro, ele foi destruída a sua ideia de autossuficiência que ele tinha. Mas às vezes isso é destruído em nós, como eu disse, e você acha que o mundo pode te ajudar. Aí a segunda coisa precisava ser destruída, que era a ideia de que existia ajuda no mundo. A outra coisa que você vê é que ele trouxe para a busca dele, para a igreja, aquelas ideias. Ele trouxe o dinheiro dele, trouxe a carta dele, trouxe o poder que ele tinha. E como muitos acontece hoje, todas as religiões acabam sendo o eco da sua cultura, mas não Deus. É o que o rei de Israel está dizendo. E você pode perverter um profeta para dizer o que você quer sobre casamento, sobre tua alma, sobre tua tristeza, mas você não pode perverter esse Deus. Não adianta trazer seus ciclos de ouro, carta do rei. Olha, mas um especialista tal do mundo disse isso. Então, essas cartas não valem. Não tem valor para Deus. Não muda. Ele é real. A gente não ajeita ele conforme a cultura. Daqui a 100 anos vamos dar outra ajeitada nele. Não existe isso. Ele não se ajeita à época de Eliseu e Naamã, não se ajusta à nossa. Ele é real. Eu poderia até dizer a mesma coisa para você que o humanismo secular diz, que a sociologia diz, que a antropologia diz, que a psicologia diz, então, mas não vai fazer diferença nenhuma. Deus não está falando aquilo. Eu não posso conceber um Deus para mim. Alguém diz: para mim seria monstruoso se Deus fizesse isso, fizesse aquilo. Então, essa pessoa só mostra como ela odeia o verdadeiro Deus. Ela queria um Deus que fosse o espelho do que ela acha que devia ser. Naamã e você e todo mundo precisa aprender o que o rei de Israel disse: aqui é o único lugar no mundo onde os profetas não fazem o que o rei manda, onde os profetas não são um eco da cultura que cerca eles. E é muito importante apontar para isso. Nos últimos 150 anos, na maioria da cultura ocidental, essa é a crença sobre a natureza de Deus, da religião, de que ela tem que se moldar à sua cultura. A cultura, o que a cultura está dizendo? O que é importante? Qual é a definição do que a cultura dá para as coisas, para os problemas da alma, para o casamento? Qual a definição da cultura? E Deus tem que se ajeitar. Hoje, você vá à maioria das universidades, eles vão dizer que a religião é só uma projeção da cultura. Então, se você é árabe, será muçulmano; se você é indiano, você será hindu; se você é americano, será cristão, ou judeu, ou não será nada, O ponto é que sempre é uma extensão da cultura. O que Deus pensa? O que a cultura pensa? A cultura acha que isso aqui, a ira de Deus é inaceitável. Então, a pessoa acha. Então Deus começa a ser como a cultura quer. A cultura acha aquilo ali um absurdo. Então o Deus é só uma projeção da cultura. Então Deus também começa a achar absurdo. A cultura começa a aceitar determinadas coisas. Então o Deus começa a aceitar também. O Deus dos púlpitos começa a aceitar também.
porque ele é só uma projeção da cultura. A ideia de um Deus transcendente, com sua própria realidade, com sua mente, quer o que ele diga, pegue a mim, meus filhos, minha mãe, meu pai, ele é verdadeiro, ele transcende, não é? Mas isso é sequer considerado. Você vê, muitos problemas que mesmo cristãos têm é porque eles pensavam como todas as nações, e o rei de Israel está dando uma grande lição aqui. O que eu posso fazer? Que loucura é essa? O Deus aqui não é controlado por nós, os profetas também não são, eles não são eco da nossa cultura, eles são na verdade um problema para a nossa cultura. Por exemplo, aqui está falando de Eliseu, o antecessor dele é Elias, qual era o perturbador de Israel. Ele não fala o que a gente quer, ele perturba a gente. Esses caras, eles são o fim da picada, eles nunca estão de acordo com a cultura. Jeremias, Ezequiel, eles são um problema. Em todo lugar do mundo, os profetas dizem, hoje também é assim, a maior parte dos pastores vão dizer o que o mundo quer ouvir, o que você quer ouvir. O rei já está dizendo assim, no mundo todo é assim, na Síria, no Egito, aqui não, aqui é o único lugar do mundo em que Deus é transcendente, verdadeiro, e os profetas dele falam exatamente o que a gente não quer ouvir, e repreende o rei. Olha só, que sacerdote no Egito repreenderia Faraó? Eles comiam na mão de Faraó e faziam o que o Faraó quer. Mas aqui não, aqui é diferente. Então como nós vamos resolver nossos problemas? Se essas abordagens não podem chegar a Deus, como vamos lidar com todos os problemas da vida, não é? Doença, guerra, violência, colapsos psicológicos, colapsos sociológicos, quebras familiares? Como vamos fazer isso? Vamos o que? Ao topo? Melhores cérebros? Melhores sociólogos, melhores psicólogos, melhores gestores de vida, melhores gestores de tecnologias? Vá, o mundo inteiro está indo. Vai lá, vê o que eles fazem, vê como funcionou na vida deles, vê como está funcionando no mundo. O que vamos fazer então? Como eu gostaria que nossos reis, entre aspas, não é? As principais pessoas dissessem o que o rei de Israel disse. Esse rei está dizendo, ei, eu faço muitas coisas, eu sou rei, eu tento organizar aqui o país, tento defender o país, eu faço muitas coisas, muitas delas boas do ponto de vista da vida comum, mas eu não posso te dar o que só Deus pode te dar. Como seria bom se todos os reis e todos os especialistas dissessem, olha, a gente faz aqui alguma coisa, mas eu não posso te dar o que você quer paz? Então não posso, eu nem tenho paz, não posso te dar. Você quer ser uma pessoa alegre em qualquer situação? Então eu não sou, mas eu posso te dar isso? Como seria bom se as pessoas dissessem para as outras, não é, a verdade. Como eu amaria se terapeutas, líderes políticos, professores, líderes, grandes mentes do mundo dissessem, olha, eu posso fazer alguma coisa, mas não posso resolver os problemas mais profundos da tua humanidade e da humanidade, não posso. É o que o rei diz, não posso resolver, seus problemas são profundos demais. Por acaso eu sou Deus? É o que o rei de Israel falou, eu sou Deus, não posso te dar o que só Deus pode te dar. Beck Pippert, anos atrás, escreveu um livro, já há bastante tempo atrás, chamado A Esperança Tem Suas Razões, nunca saiu em português. Ela falou sobre o fato de que estava editando alguns cursos de aconselhamento em Harvard, e isso foi há alguns anos atrás, né? E em certo momento ela estava em um curso de aconselhamento com um dos professores mais famosos do mundo, de Harvard, a respeito disso. E esse professor, para mostrar as coisas, trouxe um caso de estudo, né? E trouxe o caso de uma pessoa que odiava a sua mãe, por todas as coisas que tinham acontecido na vida. Ele odiava a mãe, e a vida dele então tinha se tornado uma espiral descendente, desesperador, de amargor, de raiva.
E isso impactou a vida dele toda. E isso distorceu a vida dele toda. Todo o seu desenvolvimento, seu casamento, sua relação com... Está tudo estragado por causa desse amargor, assim. E foi um diagnóstico interessante, até certo ponto genial. Então, em certo momento, ela e as outras pessoas estavam participando disso. Ela levantou a mão e disse assim: obrigado, professor, não é? Agora, como você pode ajudar ele a perdoar a sua mãe? É como se alguém dissesse assim, porque está falando com um especialista mor, né? Obrigado, terapeuta. Agora, como eu posso perdoar? Não é? Como eu perdoo para que essa raiva não continue distorcendo minha vida, não continue destruindo tudo, essa amargura? Como é que eu faço isso? E esse professor de Harvard, ele olhou para ela, ela conta e disse: olha, eu acho que um verdadeiro terapeuta ia dizer para você: olha, isso é o que eu tinha para dizer, boa sorte. E ela disse que os alunos ficaram meio chateados quando ouviram o professor falando isso lá em Harvard. E um aluno disse assim, um outro aluno: não é o objetivo do aconselhamento aliviar o sofrimento? E o perdão não era algo que vai aliviar o sofrimento? O perdão, se é o ódio que ele tem pela mãe, o perdão pela mãe não é algo que vai aliviar o sofrimento? Portanto, esse terapeuta não deveria ajudar o homem a perdoar? Se é isso que distorce a vida dele, o professor, corretamente, o que nem sempre acontece, não é? Reagiu de forma intensa e disse: olha, aqui nós fazemos esses diagnósticos, não é? Mas perdão é uma coisa de certo e errado. Perdão é uma questão de valores. Você perdoa alguém se, ele disse, em primeiro lugar, acredita que o perdão é uma coisa boa, ou pensa que o que a pessoa fez talvez não seja tão ruim a ponto de você poder perdoar. Talvez eu possa te perdoar, ou talvez eu não possa, porque o que foi feito é realmente muito ruim. E quem pode dizer o que é certo e errado? Nós não falamos que era nós, se formos fiéis ao que ensinamos, não podemos dizer que é errado não perdoar, ou que é certo perdoar, porque não existe essa coisa do certo e do errado. Cada um vai ter que achar a sua própria vida. Quando você olha, ele diz, para a psicologia, em busca de algo como perdão, eu vou te dizer, impossível. Você está entrando numa área que é totalmente fora. Você está entrando na área de valores, de certo e errado, de moral e imoral. Não acreditamos nisso. Se você está procurando por um coração que sabe perdoar, se você está buscando um coração transformado, você está no departamento errado. Não transformamos o coração das pessoas. Não temos nem como começar a fazer isso. Então, como rei de Israel para Naamã, graças a Deus, esse especialista de Harvard diz: não somos Deus. Você quer um coração que faça um judeu perdoar o que os alemães fizeram? Não temos. Não podemos dar um coração assim a ninguém. Nem nós vamos perdoar. Não podemos. Você tem que ir até Deus para ter um coração perdoador. Quem pode dar isso a outra pessoa? Não podemos apenas olhar para especialistas. É o que ele está dizendo. O mundo não pode te dar o que realmente você precisa, não é? E não há progresso espiritual possível até que esses dois fatores se juntem. O mundo pode até ter diagnósticos, tudo estaria bem se vivêssemos em paz. Então por que a gente não vive? O diagnóstico não está errado. Então por que eu não vi? Porque esse cara que está falando sobre a paz, ele está brigando com a mulher dele. Ele não se dá com os filhos. Como é que ele pode dizer que o Brasil tem que estar em paz com alguma coisa?
ou que a raça tal tem que ter paz com a outra, ele não tem paz. Nos seus relacionamentos mais profundos, mais próximos, ele não tem paz, ele não consegue andar em paz. Tem gente que consegue ter paz com as pessoas na igreja. Então, é fácil, o diagnóstico nem sempre está errado. Os Beatles, que todos nós nos abraçássemos e vivêssemos em paz, tá bom, então. Aí eles foram e acabaram com a banda. Então, como o mundo pode dar o que ele não tem? Como algum especialista pode te dar o que ele não tem? O problema é o egoísmo, é pensar em si mesmo, mas isso não tem cura. O problema é que o cara achava que o mundo inteiro tinha que girar em torno dele, no trabalho, na casa dele, na igreja, entre os amigos, que todo mundo tinha que fazer o que ele quer. Ele tem que se livrar de um coração assim. Mas quem pode fazer isso? Às vezes, nós podemos até ter um diagnóstico superficial, mas que não está de todo errado. Mas e daí? Então essa é a primeira coisa, não é? Você vê a mentira da autossuficiência, e depois você vê que o mundo não pode te ajudar. Essas duas coisas. E nós chegamos na segunda parte. Se nós seguimos em busca, como nós encontramos Deus então? Como nos é dito aqui, Naamã encontrou Deus. Ele realmente encontrou Deus. Ele não apenas foi levado por Deus a buscar, ele encontrou. Agora, a propósito, nós vamos nos aprofundar no fato de que, como estamos fazendo isso em várias partes, vamos voltar e poder cavar um pouco mais, não é? Então eu espero que hoje à noite a gente cave um pouco mais aqui. Aqui nós temos dois fatores novamente, duas coisas que tem que acontecer se você vai encontrar Deus. E assim como duas coisas aconteceram para Naamã encontrar Deus. Primeiro são duas mudanças. A gente vai chamar assim, a gente acha que isso expressa bem. Duas mudanças têm que acontecer, né? É absolutamente crucial fazer ambas, ou você estará simplesmente andando em círculo. Vai ficar na igreja a vida inteira, e não adianta nada, não é? É o que muitos estão fazendo. Você pode se tornar religioso, você pode se tornar espiritual, entre aspas, mas não encontrar o Deus da Bíblia. Primeiro você tem que fazer uma mudança de querer ajuda para o seu sofrimento, para querer perdão para os seus pecados. Se você der outro nome aos seus pecados, não ajuda para você. Dê o nome que a cultura está dando, dê o nome que essa era terapêutica dá para o que está errado em seu coração, mas então não ajuda. Você pode estar indo atrás em busca de Deus porque está sofrendo algo. Nós queremos uma espécie de força para lidar com o nosso sofrimento. Nós queremos um poder. Muitas pessoas queriam que houvesse um poder. Pastor, estou com esse problema aqui. Elas queriam um poder que resolva aquilo. Assim que os judeus buscavam Deus, eles queriam um poder para livrar eles do Império Romano. É isso que eles queriam. De alguma forma, tem que haver uma transição para onde você vê o verdadeiro problema, que não é o Império Romano. Foi o que Jesus falou o tempo todo, não é? Eu preciso perdão para os meus pecados. Eu sou o problema. Todos os problemas da minha vida fluem do meu pecado. Mesmo como eu reajo ao pecado dos outros, flui do meu pecado. Agora, esse particular é mais fácil de ver se você ler toda a passagem, né? Incluindo a próxima parte que a gente não leu. Eu vou te dar uma pequena prévia, porque parte disso está aqui. O verso diz: quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel rasgara as suas vestes, enviou-lhe esta mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Manda o homem vir a mim, e ele saberá que há um profeta em Israel. Ele não diz que o homem venha até a mim, que ele vai ver que existe um milagreiro em Israel, que existe um curandeiro em Israel. Não, um profeta era um portador da verdade. Como a gente viu, ele contrariava o rei, ele contrariava a cultura, eles eram perturbadores, não é? Um profeta era um pregador. O profeta era uma pessoa que revelava a verdade de Deus, mesmo que ela fosse oposta ao que todo mundo queria ouvir. A palavra de Deus, ele transmitia a palavra de Deus. Ele não transmitia nem as suas próprias opiniões, para mudar elas se acontecesse algo, como as pessoas dizem, com a sua família,
e nem a opinião da cultura. Ele não dizia, olha, o que esse homem realmente precisa fazer, o que ele precisa é de um mágico, de um curandeiro, de um mago, né? E eu sou esse cara, uma pessoa com poder. O que ele diz é, o que o homem precisa é de um profeta, de alguém que diga a ele o que Deus diz. Ele precisa ouvir apenas o que Deus diz. E aqui está a parte que realmente se estende para a passagem que a gente vai ver depois, né, hoje à noite. Mas eu vou falar sobre isso. Você vê no final, e paramos aqui porque é dramático, e é o final dessa primeira parte, que quando ele finalmente obtém sua cura, ele se levanta. Esse é o versículo 14. E a próxima coisa, o versículo 15, é que ele vai até Eliseu. Isso é o que ele diz: agora eu sei que seu Deus é muito poderoso, ou que você é um grande mago, que você é um cara de poder. Não, ele não diz isso, não é? Ele diz outra coisa. Vou dizer o que ele diz: é a coisa mais revolucionária que qualquer não israelita naqueles dias poderia dizer em todo o Antigo Testamento. Ele diz: agora eu sei que não há Deus em todo o mundo exceto o Deus de Israel. Isso é uma declaração incrível. Para um sírio, ele podia dizer: olha, agora eu sei que o Deus daqui é mais poderoso que todos os outros. Os outros são deuses, mas o Deus daqui realmente é top. Não é isso que ele diz. Ou ele diz: agora eu sei que seu Deus é capaz de curar lepra. Não é isso que ele diz. Agora eu sei que não há outro Deus no mundo em que todos os povos acreditavam em vários deuses. Agora eu sei que você é o único Deus, que Ele é o único Deus, o verdadeiro Deus, que é o Deus exclusivo. O que está acontecendo? Eu pensei que ele tinha ido em busca de cura, e que ele foi curado. Agora ele achar que aquele Deus era o mais milagreiro, poderoso, e o profeta era o maior curandeiro da época. Como veremos em breve aqui, em apenas alguns minutos, a natureza da cura foi tal que expulsou todas as crenças falsas que ele tinha. O que Eliseu quer não é curar o sofrimento simplesmente. Muitas vezes a igreja só quer aliviar, como o humanismo secular, psicologia secular, só aliviar o sofrimento. Mas Eliseu não. Ele sabe que o sofrimento foi algo que foi usado para chamar a atenção de Naamã. Na verdade, na maioria de nossas situações, a única forma de ouvirmos de fato é encontrarmos o verdadeiro Deus. E encontrarmos o verdadeiro Deus é algum tipo de sofrimento, ou seja, alguma coisa naquela vida que a gente achava ser autossuficiente começa a funcionar mal, não é? Mas isso é só usado para chamar a nossa atenção. Se a nossa busca é só resolver aquilo, nunca a gente está no lugar certo. Isso nos acorda, pelo menos, do sonho da autossuficiência e nos impulsiona em direção a Deus, se Deus usar isso. Você vê que muitas pessoas vão acreditar que o mundo tem respostas, mas quem Deus chama logo descobre não só que ele não tem autossuficiência, mas que o mundo não tem nenhuma ajuda. Isso nos acorda do sonho disso. Em certo ponto nós vamos ter que mudar. Em certo ponto ele entendeu, por causa da natureza da cura e da natureza humilhante daquela cura, que ele não tinha um relacionamento nenhum com Deus. Ele não tinha um relacionamento com Deus baseado na graça. Por isso que eu falei que essa passagem é cheia do Evangelho da Graça de uma maneira sublime. O que realmente acontece é que suas crenças mudam, sua fé muda. Ele consegue, ele é curado. Mas você pode ver no versículo 15 que o que Eliseu realmente quer é uma mudança de fé. Você vai ver isso em toda a Bíblia, não é? Por exemplo, em Marcos 2, há um homem que é paralisado, é levado até Jesus por seus amigos, e agora eles provavelmente pensam que a maior necessidade daquele homem era o quê? Por que eles estavam levando ele ali? Que a maior necessidade dele era ser curado daquela paralisia. E Jesus se aproximou do cara e ele diz palavras famosas: meu filho, teus pecados estão perdoados. Eu tenho certeza que os amigos dele estavam ali sentados pensando: nós não trouxemos ele aqui para isso. Não estavam pensando que ele era pecador, que ele tinha que ser perdoado, que não. O que Jesus estava dizendo era o seguinte: vocês realmente não sabem qual é o verdadeiro problema dele. Vocês trouxeram ele a mim, mas vocês achavam que o grande problema dele era mas o problema dele é outro, totalmente diferente. O verdadeiro problema é que temos algo bloqueando o nosso relacionamento com Deus. Todos nós. O verdadeiro problema
de todos nós é o pecado. O verdadeiro problema de Naamã era a autossuficiência, tudo que o pecado traz, né? A autojustificação, que o faziam viver para si mesmo, em vez de viver para a glória de Deus. Esse é o problema de todo mundo. A cura foi uma forma de acabar com isso e curar a verdadeira lepra da sua alma. Por isso que a Bíblia sempre usa a lepra como um símbolo do pecado, né? Curar o que? A sua autojustificação, as ideias que ele tinha de Deus, que ele carregou por sua vida. E essa é a primeira mudança. Em algum momento você tem que ver: meu verdadeiro problema é que eu não tenho um relacionamento com Deus baseado no que Deus revelou. Sim, eu estou tendo problemas financeiros, eu tenho problemas físicos, algo sempre dá errado, tudo que está dando certo acaba nesse mundo, chego mais, mas essas coisas não são um problema de verdade, não é? Elas não estariam me destruindo se eu tivesse tudo bem com Deus. Esse problema aqui não estaria me destruindo, não estaria causando essas distorções em minha vida. Eu preciso de algo que realmente resolva algo muito mais profundo. O que está errado comigo é que eu estive vivendo para mim mesmo, e eu, na minha autossuficiência, achei que estava realmente depositando para a minha felicidade e assegurando ela nessas coisas que eu acreditava. Se eu tivesse um relacionamento correto com Deus, as quebras dessas coisas eu chamaria elas de leves e momentâneas aflições. Leves e momentâneas. Nossas leves e momentâneas aflições. Era tudo de ruim na vida de Paulo. Isso só está me destruindo desse jeito, porque é óbvio, eu não vejo isso como leve e momentânea, porque minha relação com Deus está errada. Essas coisas estão erradas na minha vida. Tocar nelas é tocar na minha própria vida, de tal maneira que eu não posso chamar isso de leve e momentâneo. É um peso esmagador. Eu estou sucumbindo, estou desesperado, estou sem chão. Essas coisas não são leves e momentâneas para mim. Esse é o meu problema, não é? Em segundo lugar, você tem que mudar de pensar que pode ganhar algo de Deus com o seu desempenho. Você pode dizer assim para mim assim: eu não acredito nisso. Tudo bem, mas quando as coisas começam a dar errado, você diz: por que Deus está fazendo isso? É óbvio que você está trazendo o seu desempenho. Eu estou vivendo, sirva a Deus, eu oro, por que isso está acontecendo? Isso não podia estar acontecendo. É óbvio que eu acho que aquilo, perto do meu desempenho, da vida que eu estou levando, é incompatível. Eu mereço algo melhor do que isso está acontecendo. E é muito importante, e é o coração dessa passagem. Como eu já disse, é a natureza da cura que é mais importante. No versículo 11, a gente vê isso. Assim que Eliseu começa a encontrar ele, qual vai ser a sua cura, a primeira coisa que acontece é que Eliseu nem mesmo sai para encontrar ele. É incrivelmente humilhante. Aquele cara era recebido pelo rei, aquele cara é um dos mais poderosos do mundo, ninguém o trataria assim. Eliseu apenas enviou alguém: vá falar para ele para fazer isso. Esse grande homem está na porta. Ele seria recebido por qualquer um, até pelo rei. Ele era importante, ele era o cara. Como alguém pode tratar ele assim? Não é? Isso significa, claro, é o início da lição para Naamã. Isso aqui não é para pessoas grandes, capazes e merecedoras, Naamã. Não é? Você não é importante para Deus como você pensa. Isso é importante para o mundo. A bênção de Deus não é para os poderosos, é para os humildes. Se você acha que merece algo de Deus, você é arrogante. Em segundo lugar, quando a gente diz: não sei porque que Deus está deixando, então, arrogante. Eliseu não faz nenhuma mandinga, faz nenhuma cerimônia, não é? Naamã ficou muito zangado no versículo 11. Eu pensei certamente, ele disse, que ele viria até mim. Essa é a primeira coisa. Então ele se sente insultado. A verdade do evangelho é assim, não é? Como é difícil pregar as doutrinas da graça. Essas são muito ofensivas para o homem. O homem diz: como é que é? Eu não sou nada, não sou ninguém, mereço nada, não é o meu livre-arbítrio que me salva, Deus não me deve nada. Então não deve. É isso, Naamã. É isso, você não deve nada. É humilhante, não é?
Eu pensei que ele ia vir e invocar o nome de Deus, ia botar a mão em mim, ia me tratar com deferência, ia fazer uma mágica, um ritual, um espetáculo. Eliseu não fez nada disso. Por quê? Porque Eliseu não quer que ele pense que o poder é de Eliseu, das suas mandingas, da sua mão que bota, daquilo que ele faz. Ele não quer que Naamã pense que o poder de Naamã é a base da bênção de Naamã. É muito fácil a gente falar coisas que não são. Tem gente que diz assim: não, Deus é soberano, Deus que dá o crescimento nas coisas. Aí daqui a pouco ele escreve um livro sobre o crescimento. Assim, como assim? É muito fácil nós falarmos, não, Deus, só a verdade de Deus, mas aí acreditarmos que Deus e mais as soluções do mundo juntas são um bom remédio para nós, ou quando acontece conosco. Então Eliseu não quer que Naamã pense que a força de Eliseu é a base para isso. Então ele diz: o que eu quero que você faça é descer o Rio Jordão e simplesmente mergulhar 7 vezes lá. Está escrito: Naamã ficou furioso. Por quê? Por que ele ficou furioso? Pela mesma razão que as pessoas ficam furiosas com a doutrina da graça. Não no mundo, na igreja também. O versículo 13 nos diz: os servos de Naamã foram até ele e disseram: meu pai, se o profeta te tivesse dito para fazer algo grandioso, você não teria feito? Claro que sim, porque então eu teria feito algo grandioso para receber a cura. Hoje na salvação é assim. Por isso as doutrinas da graça são tão difíceis na igreja e não só no mundo. Era isso que ele esperava. Naamã esperava que ia pedir algo grandioso, do seu dinheiro, ou então das suas façanhas, que quem sabe Eliseu tivesse dito: olha, traga-me a vassoura da bruxa má do oeste, igual no Mágico de Oz. Ele pensa: caramba, vou lá enfrentar a bruxa, sabe, enfrente o dragão e me traga o tesouro do dragão. Ele pensa: caramba, vou lá conquistar o meu merecimento. Naamã diria: sim, eu posso fazer isso, eu sou forte, eu entendo de estratégias. Então ele se sentiria ok. Existe um Deus em quem eu posso acreditar, e há uma cura que eu posso merecer, que há alguma coisa de valor em mim, traz ela. Em A Flauta Mágica é uma obra extraordinária de Mozart, né? E a música é tão boa que às vezes a gente esquece a história, mas nessa ópera, né, que estreou em dia 30 de setembro de 1791, e a trama é meio louca, né? Mas é porque para Tamino e Pamina, que são as pessoas mais importantes ali, chegar à felicidade, eles vão ter que passar por várias provações, várias etapas, vencer várias coisas. Eles têm que passar pelo fogo, eles têm que passar pela água para chegar à sua felicidade, para obter salvação, para chegar ao felizes para sempre. O felizes para sempre é uma questão de luta, de perseverança e de conquistar. Isso está profundamente, você vê, enraizado no coração do homem. O evangelho, quando ele desce para a cruz, tira as doutrinas da graça e diz que o homem, ele mesmo é o capitão da sua alma, ele pode se entregar a Cristo, depois ele pode manter a sua salvação. Ele acha é ótimo. É como o homem já pensava antes, não é? Ele se mantém moralmente esforçado, puro. Então o motivo da fúria de Naamã é porque a cura dele, o que está sendo dito a ele, porque ele está com tanta raiva, porque qualquer um podia fazer aquilo. Uma criança pode se jogar 7 vezes no rio. Um senhor de idade, uma senhora de idade pode entrar no rio. Qualquer fracote pode entrar 7 vezes no rio. Qualquer pessoa imoral podia se mergulhar 7 vezes no rio. Qualquer prostituta podia entrar 7 vezes no rio. Você está realmente dizendo que não há diferença entre eu e eles? Que uma criancinha pode fazer o que eu posso fazer para ser curado, uma criancinha também pode? Que é minha força, que meu poder, que meu nome, que minhas capacidades, que minha inteligência não contribui com nada, que tudo que eu tenho que fazer é uma coisa que qualquer Zé Mané pode fazer? Qualquer um. Não há diferença entre eu e uma criança, não há diferença entre eu e um fraco, não há diferença entre eu e um imoral. Ele está ofendido, ele está furioso. Para mim, que sou um grande homem, você tinha que pedir uma grande coisa, porque eu sou uma pessoa de moral, de valor, de capacidades.
Eu quero que você pense nisso. Se há um Deus que te fez, que te criou, te mantém vivo a cada segundo, então você não depende totalmente dele. E ele não depende de você para nada, se ele tem que te dar a respiração, o movimento e tudo mais. Como você pode fazer algo para esse Deus? No entanto, ninguém faz, nem mesmo as melhores pessoas aos nossos olhos estão vivendo para esse Deus. As boas pessoas, entre aspas, vivem para si mesmas, então elas são boas e vão a Deus quando tem um problema. Se esse for o caso, somos tão dependentes dele e lhe devemos tanto, e se devemos viver assim, ninguém vive perto disso, ou Deus salva os homens pela graça, ou todos estão perdidos. Se vivêssemos inteiramente para Deus, perfeitamente para Deus, Deus não deveria nada. Deus não deve nada aos anjos que jamais pecaram. Por quê? Porque ele deveria. Eles só estão fazendo o que eles foram feitos para fazer. Eles foram criados para a glória de Deus. Nem se o homem nunca tivesse desobedecido, Deus devia nada a ele. Ele não deve nada aos anjos, não deve nada a ninguém. O grande ato que tem que ser feito para obter a salvação, você não pode fazer. Você não pode fazer nada para ajudar na sua salvação. Você não pode contribuir com nada. É por isso que Paulo diz que não há diferença. É por isso que as doutrinas são tão humilhantes. É por isso que Naamã está tão humilhado. Pular no rio qualquer um pode. Então, você e uma criancinha não faz nenhuma diferença. Você achou que sua força, seu poder, seu dinheiro. Então, o cara mais pobre pode pular 7 vezes no rio, igual você. Não há diferença. Deus diz: eu sou santo, de modo algum eu justificarei o culpado. Todos são culpados. Naamã podia pensar: esse Deus não tem padrões, tudo é igual para ele. O homem mais moral e o ladrão, a pessoa mais moral e que se prostitui, esse Deus não tem padrões. Ele não vai mandar eu matar um dragão para mostrar o meu valor, pegar a vara da bruxa do leste. É grande demais. O problema é que Deus não tem padrão e ele acha que alguém moral, que faz boas obras na sociedade, e quem vive da prostituição é igual, porque ele não tem moral. O problema é que o padrão de Deus é tão alto que os dois estão infinitamente distantes do padrão. Portanto, a salvação deve ser provida pela graça, portanto deve ser graça livre. Romanos então 13:23 diz: todos pecaram, estão igualmente destituídos da glória de Deus. Sim, a prostituta, a criança, o fraco, todos podem se banhar. Por quê? Porque ninguém pode fazer nada decisivo sobre sua salvação. Sim, Naamã, ele está dizendo, é a mesma coisa. Tudo que você acha que era inteligente, forte, poderoso, rico e tal, tudo ali, não ajuda em nada. Você é um cara livre, de vontade forte. Se eu te pedisse uma coisa que exigisse muito, você ia fazer, então não vale nada. Essa salvação é recebida pela graça, não é conquistada, é recebida. Ao longo dos anos, quando falei sobre isso com algumas pessoas, às vezes as pessoas dizem: isso aí é muito fácil. Você está me tentando, ao falar das doutrinas da graça, é tudo muito fácil. Então por que você está ofendido? Por que você está ofendido? Não há nada que você possa fazer. Você só tem que ser levado àquele ponto em que você percebe que você não merece nada, e que se você tiver que receber isso, vai ser por graça. Você tem que admitir que está tão perdido quanto o que você acha mais depravado, que você não é melhor. Se só posso ser salvo pela graça, a pessoa diz: é muito fácil. Então por que o evangelho é um escândalo? Por que as doutrinas da graça ofendem as pessoas? Ofendem as pessoas na igreja? Por quê? Se você tentar conquistá-la, se você tentar trabalhar por ela, se tentar fazer qualquer coisa para merecê-la, mostra que você jamais entendeu a graça, na igreja ou fora dela. Pregar as doutrinas da graça para dizer depois que as pessoas que podem rejeitar as doutrinas da graça e ainda são salvas, é dizer uma coisa sem sentido. Você não pode acreditar no que você não aceita, não entende. É o que está acontecendo aqui, exceto que não é mais fácil para Naamã mergulhar no rio, é mais difícil. Mergulhar no rio é dizer: eu
e uma criança somos iguais. Não tem nada em mim que Deus possa gostar. Não há nada que me difira. Eu pensei que Deus ia falar algo que mostrasse quem Naamã é, que eu tenho um valor, que eu tenho coisas que me diferenciam, que eu fiz algo. Agora, esse troço aí todo mundo pode fazer. Isso é só uma maneira. Ele ficou ofendido, porque na verdade estava sendo dito: o que você faz não interessa. Pular em rio não cura ninguém de lepra. O que você faz é totalmente irrelevante. Se todos os leprosos pulassem no rio, eles vão continuar leprosos. É isso. De fato, olhe cuidadosamente o que o servo diz para ele: meu pai, se o profeta dissesse para você fazer algo grandioso. É o que as pessoas queriam que a gente pregasse, que ela tem que fazer algo grandioso para Deus salvá-la. Usar o seu grande livre-arbítrio, sua grande força de vontade, depois de usar isso para Deus falar: o senhor tem que fazer alguma coisa por essa pessoa aí. Incrível. O cara disse: meu pai, se o profeta te dissesse para fazer algo grandioso, você não ia fazer, quanto mais fazer isso. O que ele está dizendo é o seguinte: a maior ação para receber a salvação é admitir que você não pode nada, e isso é a coisa mais difícil do mundo. É dizer: eu não mereço ser salvo. Se Deus não salvou papai, não salvou vovô, não salvou mãe, eles não mereciam. Ninguém merece. É a coisa mais difícil do mundo. Mas papai era tão bom. Mas meu filho era tão bom. Está vendo? Difícil. Isso aí você está falando tudo fácil. Não é fácil, é a coisa mais difícil do mundo. Naamã vê: o que eu faço é absolutamente irrelevante. A coisa mais difícil é admitir que não importa o quanto você tente, você não pode merecer nada que Deus possa fazer para você, e que Ele pode fazer se Ele quiser. Não é, você não vai merecer isso como um capitão, fazendo coisas grandiosas, Naamã. Então não pode exigir também, nem para você, nem para ninguém. Você não pode dizer assim: eu creio na graça de Deus, mas Deus tem que salvar papai. Você acredita na graça ou não? Não é fácil aceitar a graça gratuita de Deus, é difícil demais. Quando alguém diz: pastor, você que está fazendo, então é muito fácil. Não, ao contrário, você só está chateado porque não é fácil. Isso está contra aquilo que o homem é no seu mais profundo interior. A sua autossuficiência não é difícil ser quebrada até aí. Isso é que as pessoas estão fazendo. É a coisa mais difícil do mundo, é assustador demais, é humilhante demais e é maravilhoso demais. Por isso, um certo pregador disse: olha, se você quer se tornar cristão, tudo que você precisa é a necessidade. Tudo que você precisa é nada. E muitas pessoas, todos os homens naturalmente não têm isso. Um nada. Eles não se acham assim. Tudo que você precisava era isso. Nada. Eu sou um nada. Não mereço nada, não tenho nada. Mas isso é difícil demais. Você entende agora? Você sabe o que ele quer dizer? Naamã se sente insultado. É por isso que o evangelho é um escândalo, Paulo diz. Ele diz: é fácil demais. Mas o servo diz: não, na verdade, Naamã, para o teu orgulho, é difícil demais. Difícil demais pular lá no rio, porque você vai ter que admitir que você e uma criança não faz diferença nenhuma, que você não pode fazer nada, que não há nenhuma capacidade em você, porque pular no rio não cura ninguém. Então, ele faz isso. Você vê, ele não é apenas curado, mas quando ele emerge da água, ele vai lá e diz: não existe outro Deus verdadeiro, que nos coloque diante de nós mesmos, que mostre a nossa total insuficiência, incapacidade, e faz tudo pela sua graça. Não existe. Por isso que ele voltou lá e falou isso. Porque as pessoas podem buscar e encontrar. Agora, porque são levadas pelo Espírito a isso. Porque alguém é salvo, porque alguém é trazido assim, você não pode atribuir nada à pessoa, né? Deus não tem padrões, é fácil demais. Paulo diz que não há diferença entre a pessoa mais moral da sociedade e quem está se prostituindo, porque Deus não tem padrões. Não, mas é porque o padrão dele é muito alto, e a distância entre o cara mais moral e a prostituta é quase nenhuma. E
quem se prostitui, seja de que sexo for. A razão pela qual está disponível é que a grande ação que Naamã pensou que poderia fazer, só alguém pôde fazer, sabe? Alguém passou por fogo e água, alguém enfrentou, entre aspas, a bruxa do leste para pegar sua varinha, alguém enfrentou o dragão. Jesus não passou pelo fogo físico, ele não passou por água física, ele passou por um oceano da justiça infinita de Deus, pela fornalha ardente do juízo eterno de Deus. Ele foi para a cruz e tomou todo o castigo que eu merecia como pecador, e nós nunca vamos acrescentar nada ao que ele fez. Nunca Deus vai nos dever algo, queridos, nem na eternidade. Como eu disse, Deus não deve nada aos anjos. Os anjos que não caíram são anjos eleitos, né, que Paulo chama. Só são o que eles deviam ser. Não gera dívida. Não são o que deviam ser. Então ele passou pelo fogo da justiça de Deus, ele passou por baixo do oceano, ele saiu e derrotou o dragão do mal, ele fez a grande ação, grandes coisas fez o Senhor por nós, e você definitivamente, entenda, não pode fazer nada grande. A grande ação que Naamã, em sua insensatez, pensou que poderia fazer, e que todas as pessoas pensam naturalmente, só Jesus pode. E Paulo disse que só pregaria a Cristo, então isso seria um escândalo. Isso é por isso que ele pode apenas lavar-se, fazer algo que aquilo mesmo em si não é nada, não é? O que pode lavar ele realmente do seu pecado? Nada além do sangue. Tem um hino que nós cantamos, não é? O que pode me tornar inteiro novamente? Nada além do sangue. O que pode me dar paz no mundo quebrado? Nada além do sangue. O que pode olhar para as maiores aflições do mundo e dizer que elas são leves e momentâneas? Nada além do sangue. O que pode me tornar inteiro novamente, para o meu homem interior não estar todo quebrado em pedaços e desespero? Nada além do sangue. Portanto, duas breves palavras de aplicação para irmos para casa. Primeiro, a gente viu, acontecem duas mudanças. Naamã era um ótimo sujeito, a gente vai ver isso hoje à noite. Ele é um excelente homem do ponto de vista horizontal. O nome Naamã significa agradável. E você vê, ele escutou a sua esposa, porque a menina falou com a esposa. Ele escutou uma menina. Ele escuta uma pequena escrava, que eles consideravam inferiores, porque não eram da Síria, eram de Israel. Ele é um homem, você vê, tratável do ponto de vista horizontal, mas ele não tem ideia, até que o profeta mostre a ele que tudo nele está distorcido, e mudanças fundamentais devem ser feitas, até que ele diga: eu não preciso de cura para o sofrimento, eu preciso de perdão para o meu pecado. E agora eu sei que só Ele é Deus mesmo. Ele não é a projeção da cultura, nem a projeção do que o rei quer, não é? Eu não posso merecê-lo, eu trouxe aqui ciclos de ouro e prata, eu tenho que recebê-lo, simplesmente ser levado a recebê-lo nu, sem nada. E tudo que Deus exige só pode ser alcançado por uma única pessoa: Cristo. A menos que você faça essas duas mudanças aconteça, o que você fará é alterar entre o sagrado e o espiritual. É o que as pessoas fazem mesmo na igreja. Você vai ser secular quando tiver com um salário bom, aí você vai ter pouco tempo para Deus. Deus vai ser superficial na sua vida. Agora, quando tudo der errado, você vai virar a chave para o espiritual. Aí você vai orar mais, vai ler mais a Bíblia, vai vir no culto, e você vai ficar fazendo isso até morrer, porque você não mudou. E nada realmente vai funcionar, porque você não entendeu realmente e não conheceu Deus. A outra coisa é que não importa qual seja o seu problema, não importa qual seja a sua ferida, não importa quem fez, teu papai, mamãe, o passado, não importa o que esteja te derrubando na sua vida,
a pequena escrava apontou para o profeta, não é? E eu aponto para aquele a quem todos os profetas do Antigo Testamento, inclusive Eliseu, apontavam: Cristo. Não é? Cristãos ainda acreditam em especialistas que vão resolver seus problemas. Se você acreditar, se você é levado a esse lugar aqui, vai ver que todos os especialistas, todos os demais disseram uma coisa lá. Imagina quantos especialistas ele não ouviu na Síria, até que uma escravazinha falou um troço. Ela não era especialista, não era sábia, não estava na elite, mas ele acreditou no que ela disse. E o evangelho no Rio de Janeiro vai ser ridicularizado e desprezado pelos especialistas. Se você acreditar no que eu estou dizendo hoje, você é como Naamã, acreditando na pequena escrava. Certamente ela foi a última pessoa que ele ouviu. Ele ouviu os especialistas em lepra, os curandeiros, o rei. Ele nunca pensou que ia escutar a escrava na casa dele, a pessoa que estava no lugar mais baixo. E para escutar ela, ele tinha que ir contra toda a correnteza. Você vai escutar uma escrava, uma adolescente? Você vai fazer essa bobagem? Então, acredite nela, acredite nisso. Vá ao profeta, é o que ela disse. E é sobre isso que nós queremos olhar hoje à noite. Como é cheio, sondadora de nós, se nós realmente fomos levados pela graça a Deus ou não. Esse texto. Pai, obrigado pelo dia de hoje. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha-me se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo